Amanhã pega a Portuguesa ao vivo no Sport TV, 7 da noite pelo Carioca. Vou conversar com a Débora Gares para trazer as novidades para a gente lá do Flamengo, direto do Ninho do Urubu. Oi, Débora! Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, todo mundo ligadinho com a gente. O clima por aqui é de celebração por essa conquista de domingo. Inclusive, logo na entrada do CT, o muro de títulos já foi atualizado com o número 3 em alusão a esse tricampeonato conquistado em cima do Botafogo. E os jogadores Bruno Henrique e Arrascaeta também foram homenageados hoje por aqui por terem se tornado os atletas mais vitoriosos da história do Flamengo, com 14 títulos conquistados no total. Agora, um a mais do que Zico, Júnior e Gabigol. Eles receberam camisas com o número 14 das mãos do diretor de futebol do clube, o José Boto, e disseram ainda que querem mais, viu? A gente fica muito feliz de estar conquistando essa marca pelo clube, que a gente consiga ampliar esse número 14 aí, enquanto a gente estiver aqui. E a torcida nos apoiando desde que eu cheguei aqui. Eles me brindaram todo o apoio, até quando eu cheguei não jogava, eles sempre pediram para estar dentro do campo, então isso é o que me deixa mais feliz e mais confortável. E a gente não pode sentar e parar que já fez, a gente tem que continuar com essa ambição de querer mais. Bruno Henrique e Arrascaeta, dois gigantes, mas amanhã não devem jogar. Aliás, Débora, só reservas em campo amanhã? Exato, os titulares vão ser poupados dessa partida de amanhã, Escobar. E aí, no caso, o Arrascaeta joga sim. É inclusive uma oportunidade para o técnico Felipe Luiz dar mais minutos em campo para jogadores como ele, o Cebolinha, né, que estão voltando de lesão, o Danilo também, que fez a estreia dele contra o Botafogo, mas só atuou ali 4 minutos, enquanto os titulares vão descansar, já tinham recebido folga ontem e vão ter esse descanso aí dessa viagem, já pensando no clássico de final de semana, Fla-Flu, pelo campeonato estadual também. O Gerson, que preocupava por conta daquela dor na coxa direita, ele treinou normalmente com o grupo, não vai para essa viagem, mas não preocupa. E o lateral direito Varela, esse sim foi dispensado das atividades de hoje, liberado pelo clube para viajar ao Uruguai e acompanhar, infelizmente, o velório da mãe dele, que faleceu. O clube se solidarizou com o jogador e nós também nos solidarizamos. Os jogadores deixam o CT daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, está marcado o voo para Uberlândia, Minas Gerais, palco dessa partida de amanhã contra a Portuguesa pelo estadual. Escobar, um abraço para você aqui. Débora Gares, em cima da notícia, em todos os lugares. Muito obrigado. Assunto, mas vamos falar de futebol dentro das 4 linhas. O Brasil conheceu o primeiro campeão da temporada. No domingo, ontem, o Flamengo fez 3-1 no Botafogo. Ficou com a taça da Supercopa Rei. Vamos ver os gols aí da partida? Você já está vendo, olha, muita chuva no estádio, no Mangueirão, em Belém do Pará. Bruno Henrique fez o primeiro de pênalti. O jogo ficou paralisado por 1 hora em razão da chuva. Aí a gente está vendo muitas poças, principalmente perto dos gols, né? E quando voltou, já sem chuva, veio, na verdade, uma pancada de fora da área. E o gol, a gente está vendo aí mais um gol. Bruno Henrique, que fez o segundo do Flamengo. Luiz Araújo fez um golaço encobrindo o John. E no fim, Patrick de Paula descontou para o Botafogo, fazendo o único gol do Glorioso. Vai aparecer aí na sequência o gol do Patrick de Paula. Estão aqui conosco, como você viu, o Casão e o Luiz Rosa. Começa contigo agora, Rosa. Primeiro título do Flamengo, o Botafogo, que conseguiu brilhantemente vários títulos da temporada passada, começa com uma derrota aí nessa Supercopa para o adversário, né, pro Flamengo. Puxando pelo lado vencedor, que belo recado que o Flamengo está dando de novo para os adversários, entendeu? É um time maduro, um time pronto, um time que tem um treinador que está trazendo não ideias novas, né? Porque aí a área é um pouco mais do Casão, que acompanhou muito dentro de campo e jogou na Europa, sabe como o futebol tático é feito, mais moderno, mais bem jogado, mais bem inteligente, os jogadores entendem mais e o Felipe Luiz está trazendo isso. Então, o Flamengo é do jeito que está montado, trazendo a base do ano passado, Diego, e com esse trabalho do Felipe Luiz, quase que eu falo Vitor Luiz, o Felipe Luiz, tá dando um caldo bem bacana e vai ser de novo. O Flamengo vai disputar tudo que tiver pela frente, se tiver elenco, vai chegar forte. O Botafogo é aquela remontagem, né? Nem treinador tem,
ainda, né? Tá se reconhecendo, perdeu os jogadores, né? E aí fica nessa situação, o Botafogo corre risco de nem classificar no Campeonato Carioca, né? O Botafogo. Então, assim, o Botafogo se tornou de um time que se virou um bicho-papão ano passado, rapidamente, em menos de 2 meses, é uma tremenda incógnita. A gente não sabe se esse Botafogo vai ter fôlego, por exemplo, para buscar o bicampeonato da Libertadores, Diego. Enquanto isso, o Flamengo, Casão, vem para brigar pelos títulos da temporada? Olha, antes de brigar pelos títulos, tem que se destacar o futebol agradável, um espetáculo que o Flamengo está jogando. O Rosa falou do Felipe Luiz, da experiência dele na Europa e tal, e eu acho que o Felipe Luiz, de todos os treinadores brasileiros, é aquele que está conseguindo fazer com mais perto da perfeição, unir o conhecimento tático do futebol europeu com a classe, com a intuição, com a liberdade, com o drible, com a movimentação que o futebol brasileiro sempre teve. O futebol brasileiro sempre foi feito de jogadores técnicos, de jogadores de iniciativa, jogadores que têm intuição de fazer uma jogada, jogadores que se movimentavam por todos os lados. Sempre foi assim. De repente virou um futebol brasileiro posicional, tático, todo mundo parecendo um robô. Tem que fazer isso, se você driblar para nada, não pode, tem que ser só para aquele lugar. E o Felipe Luiz, ele está acabando com isso de um modo assim, admirável. Porque o Flamengo tem posicionamento tático, o Flamengo tem conhecimento tático do treinador e dos jogadores, mas ele deixa o time livre quando tem a bola. O Flamengo pega na bola, a movimentação é livre. O Wesley ia pelo fundo, o Wesley estava em diagonal, fez jogada pela esquerda, o Gerson estava em todos os lugares, comandando isso daí, comandando toda essa história, é o cara que dá a dinâmica. Então o Flamengo deu um espetáculo contra o Botafogo. Foi maravilhoso ver o time do Flamengo jogar. Agora o Botafogo é isso, cara. O time ganha um título inédito, Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro. Todo mundo se entusiasma com o Botafogo. Aí saem os 3 principais jogadores mais técnicos, jogadores cerebrais, jogadores mais criativos, vão embora. E o Textor não repõe a altura. E aí vai ficar com um time bom. O time do Botafogo não é ruim. O time do Botafogo é bom. Mas quando tinha Almada, Luiz Henrique e qual é o outro, Rosa? Júnior Santos, o Tiquinho, mas assim, mais esses 3, vai. Júnior Santos, Luiz Henrique e Almada, com esses 3, era um ótimo time. Agora é bom. O Flamengo não. O Flamengo é um ótimo time sem Cebolinha e sem Pedro. E sem Vinha. Né? 3 jogadores machucados. O Rosa. E o Bruno Henrique? Sem o Gabigol pra causar tumulto ali, querendo ser acima de todo mundo, né? Tá longe agora, tá no Cruzeiro. E o Bruno Henrique, que foi o grande herói da partida, 2 gols, né? Depois do jogo ele chorou e agradeceu a chance de seguir fazendo história no Flamengo. Já são 14 conquistas com o rubro-negro, números melhores do que o do Gabigol. Tá melhor que o Gabigol, pelo menos em números, Rosa. Faz parte daquela trinca, né? Do Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, jogadores que conquistaram muita coisa no Flamengo. Eu gosto muito. Gerson, que agora voltou e agora virou símbolo e capitão dessa equipe, um dos líderes, né? O Diego, Bruno Henrique é um jogador que pesou muito contra ele aquela grave contusão no joelho, né? Ficou quase 10 meses sem conseguir entrar em campo. Quando entrou, já estava final de temporada. Mas é um jogador que se identificou muito com o Flamengo. Basta aí a lista de títulos que você citou, que já ganhou mais que o Gabigol. E teve aquela história no passado, né? Até que se iria chegou a flertar com alguns clubes, inclusive o Palmeiras, mas é um jogador que se identificou demais com o Flamengo. E ele gosta de fazer gol contra o Botafogo. Lembra no passado, naquela derrota do Botafogo, que ele fez o chororô, deu aquela confusão toda, né? Mas ele mesmo fala, né, que... Ou sorte, né? Hoje que o Casão pode falar um pouco sobre isso. Falou dos 3 gols uma vez que ele fez no clássico contra o Palmeiras, né? Tem jogador que gosta de enfrentar determinados adversários, né? E
E o Bruno Henrique tem essa relação de muita felicidade nos jogos que ele tem com o Flamengo, contra o Botafogo, e vai ser importantíssimo ele agora também. Uma coisa que o Filipe Luís está fazendo também é dosar a energia dos seus jogadores, né? Ele viu ele pré-temporada, agora os jogadores estão começando a se ambientar, vão disputar o Carioca leve e suave ali, provavelmente são favoritos, né? Porque a gente vê que quem acompanha o Campeonato Carioca sabe que o Flamengo realmente está num nível acima de qualquer um das outras equipes, dos outros três conhecidos grandes. E o Bruno Henrique, com essa facilidade, com essa liberdade que o Casão citou aí, com o jeito que ele gosta do Flamengo, com certeza ele pinta como também um jogador para ser protagonista, principalmente agora que depois da saída do Gabigol, ele vai ser o cara mais acionado.